somente creio, Senhor. Creio, Senhor. Aleluia, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Aleluia, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Senhor. Sussurrando apenas. Aleluia. Aleluia, Senhor. Boa noite, irmãos. O Senhor Jesus nos ajude mais uma vez, enquanto estamos aqui em sua presença. Vamos abrir a nossa Bíblia, o livro de Isaías. Vamos tomar aqui o capítulo 44. Isaías 44. Somente crer, tudo é possível. É assim que nós devemos vir à presença de Deus, crendo de todo o coração de que as promessas de Deus vão se alinhando, se cumprindo, dia após dia na vida daqueles que creem. Hoje mesmo Deus tem promessas para poder cumprir. O profeta disse: Deus só precisa de um coração preparado. Se houver um homem, uma mulher, um coração pronto, aquilo se materializa, se manifesta. Que Deus prepare os nossos corações para receber suas promessas. 44, verso 1, diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi, porque derramarei água sobre os sedentos, sobre o sedento e rios, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão entre a erva, como os salgueiros juntos aos ribeiros das águas. Este dirá: Eu sou o Senhor, e aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: Eu sou do Senhor.
e por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último, e fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isso, e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Este que anuncie as coisas futuras e as que ainda hão de vir. Não vos assombreis, nem temais. Porventura, desde então, não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Há outro Deus além de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém. Senhor Jesus, rocha eterna, aonde nós nos fundamentamos, aonde nós queremos edificar a nossa fé, a nossa vida, o nosso coração. Venha aqui, ó rocha das eras, pois queremos nos abrigar em Ti. O Senhor é a força da vida de cada um dos Teus eleitos, é aquilo que não os deixa sucumbir, ruir, quando os rios, os ventos e as tempestades batem nas portas. Ajuda-nos mais uma vez a cavar mais fundo, edificar a nossa vida sobre a inabalável rocha das eras, esse terreno sólido e seguro, Senhor. Queremos estar alinhados, posicionados com a Tua palavra. Vem aqui nessa noite abrir essa palavra para nós. Vem aqui nos motivar, vem aqui nos estimular, vem aqui trazer sobre nós o óleo da Tua unção. Nós entramos aqui dentro e não queremos sair secos, Pai. Como nós ouvimos aqui ainda quarta-feira, é impossível entrar na chuva e sair seco. Nós queremos sair molhados pela Tua presença. O sedento quer ser saciado, Senhor. Queremos que os rios possam brotar sobre os nossos corações e assim possamos sair daqui mais cheios do que nós viemos, mais alegres do que entramos, mais fortalecidos do que quando chegamos aqui. Dá-nos mais uma boa porção da Tua palavra para nos ajudar, nos encorajar e fazer de nós mais cristãos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, cobre-nos com Teu sangue e nos presenteie com a Tua presença mais uma vez, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Isaías 44, versículo de número 3. E eu acredito que essa promessa que vai se estendendo aqui, no verso 4, ela dizendo: brotarão entre a erva, como salgueiros junto aos ribeiros das águas. Eu creio que isso é diretamente também uma promessa de aquilo que nós tanto lemos na mensagem e tanto falamos aqui, culto após culto, especialmente talvez das últimas 3 ou 4 escolas dominicais para cá. Estamos falando bem sobre reavivamento. E eu acredito que isso é uma promessa de um derramamento, porque reavivamento é justamente um derramamento de Deus, trazendo uma renovação espiritual, trazendo limpeza, trazendo gozo, trazendo alegria da salvação. O próprio profeta Irmão Branham, ele diz que reavivar não tem necessariamente que
ser algo, um movimento que traga inúmeros e inúmeros novos membros para a igreja. O profeta disse, uma das marcas fortíssimas do verdadeiro coração, da verdadeira igreja, do verdadeiro reavivamento operando em nós, é a capacidade de corrigirmos os nossos erros e nos limparmos. É o despertamento para buscar mais a Deus, para corrigir os erros em arrependimento, em quebrantamento. É a capacidade de nos levar a nos humilharmos. É exatamente aquilo que está escrito no livro de Crônicas. Se o meu povo arrependido se humilhar e se converter do seu mau caminho, se o meu povo arrependido orar, se humilhar e se converter do seu mau caminho, então eu virei e sararei a vossa terra, eu encherei os vossos rios. Quer dizer, são coisas que acompanham um crente. Vamos individualizar isso, porque o profeta diz que avivamento não tem necessariamente que ser aquela coisa que contagie todos coletivamente, muito embora temos essa promessa. Mas pode ser uma experiência individual, como aquele guardinha lá de Gales, ele disse, quando lhe perguntaram aonde está acontecendo o avivamento, ele disse, eu sou o avivamento. Ele entendeu que ele tinha a experiência, ele carregava o próprio avivamento dentro dele, independente dos outros serem indiferentes, independente dos demais terem. Então nós temos promessas vindas de Deus para nós, de que Deus derramaria este reavivamento, até porque reavivar é pegar algo que já esteve vivo e revitalizar. Ele disse, reavivar não é trazer novas coisas. Isso criou uma confusão no meio do povo da mensagem. Muitos pensam que reavivamento é nova luz, novas doutrinas, novos hinos. E o profeta diz, não é necessariamente trazer algo novo, mas é tomar aquilo que nós já temos e virou cinza, e então banar as cinzas para que elas se espalhem e acender o fogo novamente. Ele diz, isso é um reavivamento. E o profeta, irmão Branham, ele vem e ele fala algo, se vocês tiverem, depois podem ler, tem aquela mensagem da capa roxa da voz de Deus, e essa antiga aqui também, da voz de Deus, com o tema Homem Chamado por Deus. O profeta fala muito sobre esse assunto dentro dessa mensagenzinha aqui, tão fininha, mas tão rica em essência, em ensino. É algo maravilhoso. O profeta irmão Branham, dentro dessa mensagem, ele vem e ele nos diz que corações sinceros, isso chamou muito a minha atenção. Ele disse, corações sinceros estão desejosos por um reavivamento que nos tem sido prometido. Reavivamento que nos tem sido prometido. Então, não deseje absolutamente nada que não tenha sido prometido. Eu quero somente aquilo que Deus me prometeu. Porque aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel, verdadeiro para poder cumprir. Agora, se Ele não prometeu, não importa o quanto eu deseje, não importa o quanto eu ore, não importa o quanto eu busque aquilo, Ele não tem compromisso em me dar aquilo que Ele não prometeu. Agora, dentro daquilo que Ele predisse, que Ele disse que enviaria, irmãos, irmão Branham disse assim, é só chegarmos ao nível, à condição de recebermos aquele reavivamento que Deus derramará. Porque às vezes nós achamos que receber um reavivamento depende única e exclusivamente de Deus. A pessoa diz assim, não, Deus vai mandar na hora certa, no momento certo, Deus vai mandar o reavivamento, vai mandar aquele súbito impulso sobre nós.
E às vezes fica acomodado nisso, nessa palavrinha soberania de Deus. Isso aí cai muito bem. Sabemos que Deus é soberano? É soberano. Mas isso cai muito bem, especialmente em pessoas displicentes, negligentes, pessoas que às vezes não querem mover uma palha. Elas normalmente dirão assim: não, é a soberania de Deus, está cuidando de tudo, e ao tempo certo Deus vai fazer, Deus vai mandar, e eu me isento de toda a minha responsabilidade. Não existe uma parte que eu tenha que fazer, não há uma responsabilidade que eu tenha que assumir, não há um posicionamento que eu tenha que tomar. Quer dizer, nós vamos nos isentando de tudo e colocamos a coisa unicamente na mão de Deus. É Deus que envia o reavivamento? É Deus que envia o reavivamento. Mas a questão é, sobre que tipo de pessoas, que classe de vida que vai receber este reavivamento? Quais serão aqueles que Deus enviará as águas, como está escrito aqui no versículo de número 3, porque derramarei água sobre o sedento. Irmão Brana pregou a mensagem, sedentos por vida. Quer dizer, eu acredito que dificilmente Deus derramará um reavivamento sobre corações que não estão sedentos. Não interessa quão sábio, quão culto, quantos anos de igreja, quão profundo aqui na teoria da Bíblia e dos mistérios de Deus, mas se está acomodado e não se encontra, como diz Isaías 44:3, sedento, não se encontra como aquele servo de Isaías, ou melhor, do Salmo de número 42, o servo sedento, correndo atrás bramindo pelas correntes de águas. Se não estiver sedento por vida, bramindo como o servo, sedento aqui, dificilmente Deus vai enviar. Porque quem não tem fome não come, quem não tem sede não bebe, quem não tem sono não dorme, irmãos. Então, dificilmente quem não está envolvido, desejoso por isto, é muito fácil. Se o seu coração não desperta para isso, é muito difícil você receber isso. É quase impossível nós recebermos isso. Sabe por quê? Porque Deus trabalha em harmonia com a sua palavra. Se nós não entrarmos em harmonia com a palavra de Deus, olha, esse súbito poder que repentinamente virá para tomar essa noiva, ele não vai manifestar em nossas vidas. Porque o profeta irmão Brana, ele disse aqui em perguntas e respostas, eu vou ler um pouco aqui, preste bastante atenção. O profeta disse assim, que está prometido, ele disse assim, olhe bem para vocês verem. Parágrafo 55, ele disse assim, olhe bem para vocês verem, a noiva, ela será congregada em um lugar, isso é certo, porém até a ressurreição, vem, porque os que ficarmos vivos, começa por aqui, até a vinda do Senhor, creio que é Efésios, não, é 2 Tessalonicenses, o profeta disse, nós os que ficarmos vivos até a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Universalmente eles virão, porque a trombeta de Deus soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão, e seremos arrebatados juntamente com eles para encontrarmos o Senhor nos ares. Portanto, toda a noiva estará junta quando formos receber o Senhor. Quando é que toda a noiva estará junta? Quando formos receber o Senhor, disse o profeta. Aí ele segue dizendo, vem, ela estará junta. Porém, não significa necessariamente que nós, todos eles tenham que estar sentados no mesmo lugar. Porque a noiva estará dormindo no pó da terra, ao redor do mundo, desde o Ártico até os trópicos, e desde o leste até o oeste, desde o norte até o sul. Jesus disse, quando aparecer o Filho do Homem,
Claro, disse, será como um relâmpago que se mostra desde o Oriente até o Ocidente. A coisa completa, ele diz, quando aparecer o Filho do Homem, haverá uma ressurreição e um rapto para aquela igreja. Por isso, irmão, que é um erro muito grande chamar o irmão Branham de filho do homem. O irmão Branham foi um filho de homem que manifestou o ministério do Filho do Homem. Ele mesmo disse inúmeras vezes, eu não sou o Messias, eu não sou o Filho do Homem. Ele disse, não façam isto comigo, porque senão vocês me farão um anticristo. Eu não sou. Ele disse isso várias vezes. E aqui o profeta diz, quando o Filho do Homem aparecer, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ele disse assim, haverá uma ressurreição e um rapto irá acontecer. Eu ouvi um pregador um dia pregando, estava em um culto, e ele apontou para aquela nuvem ali, aquela constelação de anjos, e ele disse assim, esta nuvem foi o Filho do Homem aparecendo, que foi do Oriente ao Ocidente, como um relâmpago. Aí quando ele disse isto, eu me lembrei desse parágrafo, que eu conheço há tanto tempo, desde que cheguei na mensagem, o profeta dizendo, quando o Filho do Homem aparecer, haverá uma ressurreição e um rapto. Por isso que um abismo puxa outro abismo. Se você diz que aquilo ali foi o Filho do Homem que veio, que apareceu do Oriente ao Ocidente, onde está a ressurreição dos mortos? Quebrou-se a harmonia da palavra. Onde está a transformação dos corpos? Porque o profeta disse que quando ele aparecesse, isso viria a se cumprir. Então vai prestando atenção no mensageiro falando. E antes que alguma vez possamos subir para recebê-lo, deve vir sobre essa igreja um súbito e repentino poder. Irmão, tem coisa grande prometida aí. Mas para quem? Bebe água quem tem sede. Come comida quem tem fome. E dorme quem tem sono. Para quem que está prometido isso? Para Salmo 42, para aqueles que estão como o cervo bramindo pelas correntes de água. Para quem que está prometido isso? Para estes de Isaías 44, versículo 3, que a Bíblia diz, porque derramarei água sobre o sedento, e rios, ele disse aqui, sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, mas descendentes que estão sedentos. Por isso que não adianta muitas vezes labutar e labutar, insistir e insistir, dar comida para quem está farto, água para quem não tem sede, caminha limpinha, cheirosa, travesseiro macio para quem está sofrendo de insônia e não consegue dormir. Os melhores colchões, o melhor lençol, o melhor quarto, se torna um tormento para aquela pessoa. Por isso que há um fator que define muito, estar sedento por vida. Haverá, disse o profeta, mas sobre estes, isso aqui já serve para nos analisarmos. Pensamos nisso? Buscamos por isto? Temos fome, temos sede disto? Aí ele segue dizendo assim, veja a sabedoria do Senhor. Agora, por exemplo, vamos dizer, ao que falar isto, vamos dizer isso aqui, por meio de pensamentos da graça, por meio da fé na palavra. Eu estou me incluindo agora com vocês nisto, disse o profeta. Estou me incluindo com todo o corpo de Cristo, universalmente. Eu creio nisto. Quando digo nós, me refiro que por graça, eu creio. Por fé, eu creio em sua graça
por fé, eu creio em sua graça, que nós estaremos entre essas pessoas que serão arrebatadas. Que coisa gostosa, irmãos. Eu creio por pensamentos de graça. Eu creio por fé naquela graça, que nós estaremos entre essas pessoas que serão arrebatadas. Aleluias por isto. Glória seja dada a Deus. Agora, a primeira coisa ocorre quando somos ressuscitados. Os que ainda viverem na ressurreição a ressurreição começará primeiro. A ressurreição dos que dormem. Haverá um tempo para despertar, e os que dormem agora no pó, não os que dormem no pecado, porque eles seguirão dormindo até o último dia. Não se despertarão por outros 1000 anos, mas estes que estão dormindo no pó serão despertados primeiros, e eles, na graça do rapto do Senhor, estes corpos corruptíveis se revestirão de incorrupção. E então todos nós nos congregaremos, estaremos juntos para irmos ao encontro do Senhor. E quando começarem a se congregar, ressurretos com os transformados, então nós, os que estivermos vivos, nós, os que formos transformados, juntamente com eles, estes corpos mortais não verão mais a morte daquele dia em diante. Porém, antes que isso aconteça, haverá um súbito impulso que passará sobre nós. Olha aí para vocês verem, irmãos. Por isso que o cristianismo tem que ter expectativa. Essa mensagem, ela nos nutre, ela nos enche de expectativa. O profeta diz, antes disto passará, disse o irmão Brana, um súbito impulso sobre nós. De repente haverá um súbito impulso que passará sobre nós. E quando aquele impulso vier, você será transformado. Isto está prometido, disse o irmão Brana. Aleluias! Oh, glória! Tornará como foi Abraão, de um velho em um jovem, de uma velha a uma jovem. O que é esta transformação súbita? Depois de um tempo, você, quando isso acontecer, começará a viajar apenas pela força do pensamento. Olha aí para vocês verem, irmãos. Algo maior tem que nos acontecer para nós chegarmos a essa condição, irmãos. Algo maior tem que acontecer. Viajar na força do pensamento. Sabe quando? Isso é quando passar os 3 anos e meio de bodas do Cordeiro e a igreja já estiver aqui junto com o rei dentro do palácio. Não, o profeta disse assim, os mortos virão, um súbito poder passará sobre nós, seremos transformados. E quando isto acontecer, o profeta disse, nos congregaremos por um tempo aqui. E ele vem e disse, e então começaremos a viajar na força do pensamento. Tem gente que gosta muito de viajar, não gosta? Você não vai ter labuta, mas você vai pensar e vai se teletransportar. Porque o mortal já terá sido revestido da imortalidade. O corruptível já terá sido revestido do incorruptível. E aí o profeta segue, falando acerca desse assunto. Ele disse, viajando na força do pensamento. E então podes ver aos que já estão ressuscitados. E então podes ver os que já estão ressuscitados. Ver os ressurretos é depois do súbito poder, gente. Nós não podemos deslocar a palavra. E então verás os ressuscitados. Ver eles é quando vier a capacidade de teletransportar, viajar até na força do pensamento. Ver eles, os ressurretos, irmão, de todas essas eras gentias,
de Éfeso até os dias que nós estamos vivendo. Olha para você ver, é só questão de ter discernimento para não cair em tonterias. A mensagem é tão simples e tão minuciosa, tudo colocado tão direitinho, para que forçar as coisas? Aí o profeta disse, olha para vocês verem, e então podes ver aos que já estão ressurretos, naquele tempo. Que hora! Então nós reuniremos com eles e depois seremos arrebatados com eles para receber o Senhor nos ares. Como eu almejo aquele dia. Alguém almeja? Como eu almejo aquele dia. Isso tem que provocar suspiros em nossa alma. Isto é a essência da nossa mensagem. Isto deveria ser batido e batido e batido todos os dias. Quando encontraram os livros das leis de Deus, Neemias capítulo 8, todos os dias, Neemias, Esdras, os sacerdotes, eles liam as leis de Deus para o povo de Israel. Isso tem que ser batido em nosso coração, ansiado, desejado todos os dias. Por quê? Porque o irmão Brand disse assim, este avivamento virá para corações sinceros. Jacó aqui, ou Isaías 44:3 diz, para quem está sedento, mensagem sedento por vida, para quem está sedento. Salmo 42, para quem está como servo ferido, correndo atrás das correntes de água, para se refrigerar e recuperar as suas forças. Aqui estamos feridos, irmão. Não há um só eleito de Deus que não esteja alvejado e ferido aqui nessa caminhada. E quando estamos feridos, corremos atrás daquelas correntes de água. Isto é a nossa corrente de água. Estamos sedentos por isso, por esse dia, por essa hora, pelo cumprimento deste maior de todos os reavivamentos prometidos na história. Maior e o mais simples, porque longe do mundo. Ou seja, o irmão Branham disse assim, não é para bebês pentecostais, o cadastro é muito grosso para enfiar no sapatinho dos bebês. Ele disse, será algo oculto e será algo distante dos olhos do mundo. Isso não foi reservado para o mundo, isso foi reservado para você, reservado para mim. E nós temos que comer, que alimentar isto. Não é necessário. Se o teu tio está sepultado em Kentucky, no sul, se ele tem que ser levantado em Indiana, esquece distâncias. Se ele tem que ser levantado em Indiana, ou sepultado em Indiana, e ter que levantar em Kentucky do sul, não importa onde ele esteja, se levantarão do mar os que estão mortos no mar. Os que foram destruídos naquela arena, devorado pelos leões. Os que foram lançados nos fornos ardentes, e nem mesmo os ossos foram deixados, ou pó. Mesmo estes se levantarão naquele dia. Meu Deus. Quer estivessem em Roma, ou na arena em Roma, ou estivessem nas matas tropicais do sul, ou nas regiões geladas do norte, se levantarão dos mortos e serão transformados, e serão levantados. E no momento os que vivem serão transformados, juntamente seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos. Observe aos missionários que morreram ali nos campos da África. Observem aos que morreram ali nas regiões geladas do norte. Observe os que morreram na arena, observe os que morreram na arena ao redor de todo o mundo. Observe os que morreram no Congo ao redor do mundo. Observe os que têm morrido, quer seja na China, no Japão, ao redor do mundo. A vinda do Senhor será universal. O rapto será universal. Sim, toda a igreja estará junta, porém depois
depois que comece a ressurreição, ela se unirá. Puxa vida. E às vezes nós queremos fazer a coisa se unir agora na força do intelecto, dos desejos, dos afetos, mas o profeta disse, não importa se é Japão, se é China, se é no continente africano, matas tropicais, ou nas regiões geladas. O profeta disse, assim que a ressurreição começar, ou seja, o poder vivificador for impulsionado, e esse súbito poder passar sobre a igreja, o profeta disse, assim que isso acontecer, essa noiva irá se unir por completo. Deus não vai perder nenhum eleito, irmão. Eu vou falar para vocês uma coisa, eu não sei se creem todos assim, eu não creio que nenhum eleito sequer se perderá, nem mesmo estes que estão extraviados por aí, aonde há deslocamentos e interpretações erradas. Se há eleito para a noiva de Cristo, o profeta disse, assim que a ressurreição for começar, esta coxa se unirá. Ah, meu Pai, é a minha, é a nossa esperança. Deus unirá essa noiva naquele súbito poder. Isso virá sobre quem? Sobre os sedentos. Virá sobre quem? Virá sobre aquela igreja que agora mesmo ela entendeu que ela tem uma parte, ela tem uma responsabilidade nessa história. Você entendeu que o arrebatamento é para você? Entendeu que a transformação é para nós? Será que entendemos que esse repentino e súbito poder que virá é justamente para nós? Oh, meu Pai, isso aqui é fé de rápido. Isso aqui é terceira puxada, isso aqui são trovões, isso aqui é o que está preparando a noiva para ser arrebatada. Oh Pai, Tu és maravilhoso, Senhor. E aí o profeta disse, virá. Aí temos que compreender. Quando ele disse assim, ó, virá aquele reavivamento. Você tem que entender, sabe o quê? Que virá o seu ápice, virá o seu desfecho, virá ao seu cume, à sua conclusão final. Porque de certo modo está aqui, irmãos. Sabia você? O profeta não disse que tudo que você precisa está dentro de você? Ele disse que a cura divina está aí dentro, ele disse que a fé de arrebatamento está aí dentro, ele disse que o poder vivificador está aí dentro, não é que Paulo disse? A Bíblia diz que se o Espírito que dentre os mortos levantou, ressuscitou a Cristo Jesus estiver em vós, ele também ressuscitará, vivificará o vosso corpo abatido e mortal. O Espírito que ressuscitou a Cristo está aí dentro de você? O Espírito que glorificou a Cristo está aí dentro de você? O Espírito que arrebatou, levantou a Cristo até os céus está aí dentro de você? Está dentro de nós? Porque se está dentro de nós, então o Espírito do rapto está dentro de nós. O Espírito da transformação, da glorificação está dentro de nós. Mas o profeta disse, mas virá um súbito poder. Para quê? Para levar essa igreja de um nível a um clímax maior. Levar essa igreja de um nível a um nível máximo, aonde nós poderemos ser totalmente transformados. E aí sim, um com o Pai, e aí sim, a total plenitude da divindade, que não deixará morrer, que não deixará envelhecer. Isto é o que está prometido para essa igreja, que agora mesmo está caminhando conosco. Isso está caminhando com a igreja, irmãos. Quarta-feira falamos sobre Deus acampar o seu anjo ao redor. Irmão, isso é sobrenatural. Sabe o que é aquele pilar de fogo ali? Aquilo ali é o anjo do concerto. Aquilo ali, o irmão Brana disse, na minha opinião, lembre da entrevista do irmão Brana. Na minha opinião, disse o profeta, esta luz é a mesma luz que guiou Israel do Egito pelo deserto até a fronteira de Canaã. O profeta, irmão Brana, disse isso. Quer dizer, é o mesmo anjo. Você está vendo aquela nuvem ali, quando ela apareceu em 1962,
28 de novembro de 1962. Depois publicado pela revista Life, em 28 de fevereiro de 63. Está vendo aquilo ali? Sabe o que irmão Branham disse? Eram 7 anjos que vieram da eternidade, trazendo a revelação dos selos. O livro aberto, rompido, para poder ser aclarado ou declarado para a igreja. Agora você acha que aquele anjo da coluna de fogo foi embora da terra? Você acha que aquela constelação, aqueles 7 anjos, veio só aqui para aparecer e tirar uma fotografia e foi embora? Não, irmãos. Isso é o alarido de Deus que está preparando a igreja hoje. Isso é a primeira fase da segunda vinda de Cristo, que está elevando a fé dessa igreja hoje, irmão. O tempo inteiro essa coluna de fogo, o tempo inteiro essa constelação angelical, segue com esse Israel de Deus até entrar na sua terra de Canaã. Nós não estamos sozinhos. Oh, glória, você pode dizer isso? Nós não estamos sozinhos. Aleluia! Eu não estou sozinho. O Deus da foto se faz presente aqui nessa noite. Eu não quero só um Deus de papel e um Deus de foto. Eu não quero só um fogo pintado na parede. Eu quero o Deus da foto andando aqui em 2 pés, encarnado em vidas humanas. Oh, glórias a Deus, louvado seja Deus. Que maravilha. Virá a um nível maior, a ponto de transformar, disse o profeta, esta igreja, a ponto de levá-la do alarido à voz de arcanjo. E o que é a voz de arcanjo? Se lembram desses estudos, né? É a ressurreição. E o profeta disse, quando essa ressurreição vier, então estes corpos são transformados, e essa noiva será completamente ajuntada aqui nessa terra. Não importa se no Ártico, não importa se nos trópicos, não importa se no Oriente ou se no Ocidente, não importa se é noite em um lugar, se é dia no outro. Quando vier o dia e a hora, aquilo ali, irmão, vai ser aquele magnetismo, vai ser aquele grande imã passando e atraindo tudo que é feito do mesmo material. Irmão, a noiva é tão especial, tão gloriosa, lá nos confins da terra, lá do outro lado do mundo, lá no Ocidente, lá no Oriente Médio, irmão, aonde você puder imaginar que tiver um eleito, ele tem a mesma fé que você, o mesmo material que há dentro da sua alma. O mesmo material, não importa seu idioma, não importa seu grau de intelectualidade, não importa a sua posição social, tem o mesmo material. E o profeta chega a dizer, sabe o que? Perguntaram para ele assim, irmão Brana, mas qual é a língua que nós vamos falar no milênio, já que a noiva vem de todos os continentes, de todas as nações, vai ser uma bagunça só. O profeta disse, não, quando esses corpos forem transformados, os mortos ressurretos, quando essa noiva entrar naquelas bodas do Cordeiro, quando essa noiva vier e descer para o reino milenial, a noiva falará a mesma língua. Porque confusão de línguas é só o que herdamos da Torre de Babel, da mente humana, da interpretação humana. Mas o profeta diz, quando voltarmos ao original, irmão, você vai entender todos os seus irmãos espalhados em todo o globo terrestre. Há algo prometido para a igreja, é isso que está prometido para a igreja. E o irmão Branham diz assim, ó, eu não vejo mais nada que nos reste buscar agora, senão a vinda do Senhor Jesus. Não tem coisa melhor, mais importante para buscar agora. Podemos buscar cura para os enfermos, amém. Podemos buscar alento, refrigério, amém. Podemos buscar finanças, amém. O irmão Branham disse nos selos, você sabendo que ele vem amanhã, vai e pregue na igreja do mesmo jeito, como se ele fosse vir daqui 10 anos. Trabalhe como se ele fosse vir daqui 10 anos. Mas irmão, com isso palpitando dentro do coração, o meu maior empreendimento é a vinda do Senhor. Não tem coisa melhor para investir do que nela. Não tem expectativa maior para me nutrir do que nela, porque aqui tudo pode ocasionar frustrações, mas aqueles que esperam no Senhor, o que disse Isaías? Renovarão as suas forças como águia. Espera nisso, que isso vai te renovar, creia nisso, que isso vai te fortalecer, vai te animar. Oh Deus,
Que coisa, irmãos, isso aqui é algo que nós precisamos de deixar isso ser vivificado, revivido. Reavivar é revitalizar, é pegar o que já temos e então fazer aquilo vivo dentro de nós. E nós temos, como disse o irmão Brana, a nossa parte nisso aqui. Nós temos a nossa participação, como disse Paulo aqui aos Romanos, capítulo 12, versículo 1 ao 3. O que Paulo disse? Não conformei-vos com este século, mas renovai-vos, ou transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não conformei-vos com este século, mas apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício santo, vivo. Essa é uma parte que nos cabe. Quer dizer, quem vai ser transformado, teletransportado, vivificado se houver morrido, transformado se estiver vivo, irmão, quem vai ser visitado por esse súbito poder, que o irmão Brana chamou de o avivamento ou o reavivamento dessa noiva, que começou com a mensagem que o profeta trouxe à noiva, e termina com o ápice, que é a nossa transformação, e a junção Cristo e a igreja para poder reinar por toda a eternidade. Quem concebeu isto e é predestinado para isso, ele vai entender que ele tem uma parte aqui que cabe a ele. Não conformei-vos com esse mundo, mas transformai-vos, apresentai-vos os vossos corpos como sacrifício santo, vivo a Deus. Por quê? Porque para este avivamento, como disse o irmão Brana aqui em O Homem de Deus, depois vocês podem ler, ele vai vir sobre vidas que estão em harmonia sobre ou com a palavra. Então não viva uma vida desajustada. Não, você viu desarmonia na tua vida com Deus? Procure entrar em harmonia. Viu alguma coisa que está fora da palavra? Procure entrar, alinhar-se com a palavra, porque essa promessa vem para se cumprir. Esse rio vem para molhar a terra seca. Essa água, esse derramamento do Espírito vem sobre essa alma sedenta. Isso vem para esses que estão, disse o irmão Brana, alinhados. Ou seja, o avivamento virá em vidas que estão preocupadas com isso. Estou eu em ordem para poder subir na vinda do Senhor? Se sucedesse hoje, a tua condição hoje te qualificaria? Você conseguiria se ver dentro desse programa divino? Quer dizer, temos que pensar sobre essas coisas, porque virá, está prometido. Billy Graham, certa vez, um dos anjos da era, Billy Graham, ele disse: eu creio que podemos ter um reavivamento sempre. Aí ele foi e falou assim, que preenchermos as condições de Deus. Quer dizer, Deus tem reavivamento? Tem. Deus tem súbito poder? Tem. Deus quer levar essa igreja ao ápice, ao clímax, como disse o irmão Brana, de fé para ser transladada? Quer. Mas aí vem essa frase de Billy Graham que define muito bem. Ele disse: eu creio que sempre poderemos ter um reavivamento. Ele disse: desde que preenchemos os requisitos de Deus. Desde que preenchemos, disse ele, as condições que Deus estabeleceu. Então a razão é essa. Então a questão é exatamente essa aqui, Deus, Ele quer mandar porque Ele prometeu. Ele deseja, está vendo isso tudo que eu li aqui? Deus deseja mandar isso para a igreja. Se tem alguém desejoso e que quer mandar isto para a igreja, é Deus. O coração de Deus quer enviar esse poder transformador para a igreja. Esse reavivamento que o mundo nunca teve. Deus quer enviar isso para a sua noiva. Mas só que a questão é essa. Estamos aqui e cremos que Deus deve enviar isto. Mas estamos preenchendo as condições? Porque ele disse, sempre, irmão Brana disse, que alguém preencheu as condições. Sempre que Deus treinou alguém, preparou alguém para receber o avivamento, então ele se cumpriu. O profeta disse, temos que ser treinados por Deus. Ele citou essa frase dentro dessa mensagem. O homem chamado por Deus, ele soltou essa frase. Um homem treinado por Deus é o homem que receberá o avivamento, disse ele aqui, E no parágrafo 56 o profeta disse, esta é a maneira de Deus. Ele disse,
Deus tem o seu modo, o seu jeito. Qual é o jeito de Deus? Se o meu povo se humilhar, orar, se converter do seu mau caminho, eu voltarei. Deus tem o seu modo para poder cumprir e para poder derramar. E qual é o seu modo? Isaías 44. Tem que estar sedento, tem que estar clamando. Salmo 52. Tem que estar clamando, tem que estar sedento. Os eleitos serão conhecidos nisto. Eles não vão viver uma vida não estou nem aí. Uma vida, como dizem os filósofos, o que tiver de ser, será. Não, irmãos, não é bem assim. O eleito, ele tem uma conduta, tem uma personalidade, ele tem uma postura. Ele sabe que ele tem que assumir um posicionamento dentro desse plano aqui que Deus estabeleceu. Irmão Branco disse, Deus tem um modo para tudo, e até para derramar o seu reavivamento, até para derramar essa transformação que nós tanto almejamos. Ele tem um projeto estabelecido. Mensagem: há uma maneira provida por Deus para todas as coisas. O profeta disse, é como pintinho. Os homens nunca conseguirão um meio melhor do que o meio que Deus proveu. 21 dias dentro da casca. Daqui 21 dias, 19 dias, vão começar a balançar a cabecinha lá e bicar a casca para poder sair para fora. Mas aí vem a denominação. A denominação vai fazer o quê? As suas incubadoras, as suas chocadeiras. Quer dizer, é a ideia humana tentando substituir o jeito de Deus. O jeito de Deus é demorado às vezes. O jeito de Deus demora, dói muitas vezes, não é altamente lucrativo, mas aí manda para a chocadora, que vai ser mais rápido, vai ser mais lucrativo. Em vez de chocar 10, 12, vai poder colocar centenas de uma vez. O jeito de Deus para aquele frango chegar a um ponto, às vezes vai 3, 4, 5, 6 meses. Mas o jeito do homem, em 30 dias, aquele pintinho está bom para ir para a panela já, porque é o jeito do homem. O jeito de Deus, às vezes, é demorado. Está vendo por que essa igreja está passando aqui por provas e mais provas? Está vendo por que nós estamos labutando, e às vezes, em desespero, nós falamos, Senhor, por que o Senhor não veio ainda? Por que esse arrebatamento não veio ainda? Fica tranquilo, irmão, Deus está nos treinando, nos preparando, nos limpando, do jeito que Ele estabeleceu. Não é do jeito da minha ansiedade, do jeito que eu quero, do jeito que alguém quer. Não, eu tenho que dizer apenas como disse Maria, eis aqui a igreja do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua vontade, Pai. Venha fazer a tua vontade, é a oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O jeito de Deus é bem melhor do que o nosso. Arrebatamento, reavivamento, Deus também estabeleceu. Pastor, eu quero tanto essa experiência que o senhor está acabando de falar aí. Pois é, mas vamos então nos adequar. O profeta diz aqui, nós ouvimos a este clamor no rádio e em diferentes lugares e vindo de corações sinceros. Senhor, dá-nos reavivamento em nosso tempo. Dá-nos reavivamento em nosso tempo. E de cartas de Cristo ao redor do mundo, nós ouvimos as pessoas clamando. A esse clamor, isso faz algo em seu coração. E o profeta disse, este clamor é inspirador, é edificante, é vivificante para a alma ouvir o povo do Senhor clamar por um reavivamento. Olha o que o mensageiro está dizendo. É inspirador, é edificante, é vivificante para a alma ouvir o povo do Senhor clamar por um reavivamento. Clamar por reavivamento, irmão, falar de reavivamento, pensar no que Deus prometeu para nós e nos averiguarmos para ver se nós estamos dando condição em Deus para cumprir sobre nós o que Ele tem prometido. O profeta diz, é inspirador, é edificante. O profeta disse aqui, é vivificante para a alma. E Deus tem feito uma promessa. Se o povo que é chamado pelo meu nome se reunir juntamente
e orar, então do céu ouvirei. E assim nós, esta noite, queremos pensar um pouco acerca disto. E lembrar que no meio de todo este clamor, Deus não pode enviar um reavivamento até que Ele tenha uma igreja em condições para tomar isso. Porque hoje não é o tempo mais de um homem. Então não é até que Ele tenha um homem. O homem Ele já enviou e já levou. Então hoje não é a era de uma estrela só, brilhando. A 7ª estrela da era, o 7º anjo da era. Deus levou estas estrelas. Agora nós temos uma constelação de estrelas. Agora nós temos os sábios, a igreja reluzente, ou reluzindo como as estrelas do céu. O profeta disse: Deus não pode enviar esse reavivamento até que Ele tenha uma igreja em condições para tomar isso. Nós não podemos ter um reavivamento até que obtenhamos um homem chamado por Deus, uma igreja treinada por Deus, que não seja treinada ali nas escolas de teologia e educação, mas que se submetam ao rigoroso treinamento de Deus. O treinamento de Deus é rigoroso, está vendo? Lembra de Israel? É deserto, é a sedição de Coré, Datã e Abirão, é terra rachando, é o povo sendo expurgado no meio daquelas provas, porque deserto fala de provas. Aquilo ali era Deus lapidando, era Deus peneirando, até ficar somente o eleito. Irmão, se você ficou até agora, dá muito glória a Deus. Dá muito glória a Deus, porque já ficou muitos para trás, que clamarão e desejarão voltar e não conseguirão. E Deus, pela sua misericórdia, está te segurando até agora. Se te segurou até agora, há uma possibilidade muito grande de naquela ressurreição, naquela transformação, você se levantar ali naquele dia glorioso. Porque você está passando pelo, disse o irmão Brana, treinamento rigoroso de Deus. E aí o profeta disse: um homem, uma igreja que não tenha medo de enfrentar o fogo. Olha, irmão, na Bíblia, na história, você vai encontrar isso. Homens que foram bem-sucedidos com as promessas de Deus, foram esses que não tiveram medo de enfrentar o fogo, como Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Não teve medo de enfrentar o fogo, e o que eles viram lá dentro da fornalha? O quarto homem. Por quê? Porque não tiveram medo de enfrentar o fogo. Crente que tem medo de enfrentar o fogo, tem medo de passar pelas provas, tem medo de ser mal entendido, tem medo de ser ridicularizado. Olha, é difícil você ver o quarto homem. Por que é que Moisés perdeu o seu medo, sua covardia? Por que que o velho foi revigorado? Por que que ele recebeu o poder da palavra falada? Por que que ele recebeu aquele ministério glorioso que fez ele subir o monte e receber o livro aberto, as tábuas da lei para o povo de Israel? Por quê? Porque ele não teve medo do fogo. Seu sogro olhou lá e nunca subiu para aquele fogo. Talvez tivesse medo daquele fogo. Muitos viram fogo e não quiseram aproximar. Mas Moisés, o dia que ele viu aquele fogo, ele falou assim: eu vou lá conferir o que é aquilo. Moisés, cuidado, você não sabe o que é. Eu vou lá, eu quero conferir o que é aquilo. Eu vou aproximar do fogo. Não teve medo do fogo? Olha o que Deus fez com ele. Deus o capacitou. É um tempo de pessoas, irmãos, covardes, irem se recuando na batalha. Por quê? Porque neste tempo que nós estamos vivendo, é o tempo de provas árduas, é o tempo de escândalos, é o tempo de frieza, é o tempo de engodo, é o tempo de apostasia. Este é o pior tempo que já houve ao longo de 7 eras da igreja. Esta era é mais escura do que as eras mais negras que houve nos dias das eras passadas. E você está aí passando por isso tudo, rompendo de fé em fé, de glória em glória,
Cada dia que rompe, dê glória. Cada mês que rompe, dê glória. Cada semana que passe, dê glória. Cada ceia, cada ano, cada culto, dê glória e diga: Deus, eu rompi mais uma vez. Estou passando pelo treinamento rigoroso. Eu não tenho temido ao fogo que está nessa era. Porque a Bíblia diz que as lutas que sobrevêm aos crentes, elas são mais preciosas do que o próprio ouro. Elas são como fogo, disse a Bíblia. O fogo purifica o ouro e a prova, esse fogo purifica o crente, capacita o crente, treina o crente. E o profeta segue e disse: treinamento rigoroso, homem que não tenha medo de enfrentar o fogo, homem que tenha vindo à presença de Deus e conheça seu poder, e conheça sua onipotência, e conheça seu poder de cura. Algum homem que seja treinado para conhecer ao Deus vivo. Está tudo bem treiná-lo pela palavra, mas a letra mata e o Espírito vivifica. Haverá um avivamento para um homem treinado por Deus. E antes que nós passamos por ter este reavivamento, Deus tem que chamar fora e treinar. Treinar este homem para levar essa mensagem. Eles não se importam com que a opção seja, com que a oposição seja. Eles estão querendo ir para a fornalha do fogo, ou para a cova dos leões, ou aonde for necessário. Eles estão prontos para ir, porque eles têm estado na presença de Deus e sabem que Ele é. Quer isso seja para a vitória, quer isso seja para a derrota, eles ainda assim não recuarão, permanecerão os mesmos. Interessante, olha aqui, ó, quem vai receber o reavivamento, ó. Eles, na derrota ou na vitória, não recuarão e permanecerão o mesmo. Na derrota ou na vitória, não recuarão. Parece que muita gente não entende. Hebreus 10, 37. Se recuar, a minha alma não terá prazer nele. Irmão, quando um crente passa por momentos, por lutas, por tribulações, e a primeira coisa que faz é recuar, não sabe o que está fazendo. Não sabe o que está fazendo. A primeira coisa que faz é se revoltar contra Deus. Meu Deus do céu, o profeta disse: eles não recuarão, eles permanecerão os mesmos. Está sofrendo, permaneça o mesmo. Está vencendo, permaneça o mesmo. Está em fraquezas, permaneça o mesmo cristão. Venha do mesmo jeito. A ceia está aí, o culto está aí, a palavra está aí, Deus está aí, seu sangue está aí, o Espírito Santo está aí, a onisciência está aí, o Deus que tudo vê e tudo conhece e nada fica oculto aos olhos dele. O profeta diz: permanecem os mesmos. Aí ele disse assim, ó, esse é o tipo de treinamento que Deus faz ao homem. E é muito estranho pensar que Deus faria isso, que Deus treina o seu homem assim. Porém, Deus faz isso. Sabe, nós temos uma velha canção que nós costumávamos a cantar. Alguns através das águas, outros através da correnteza, alguns através de profundas provas, mas todos nós venceremos pelo sangue. Deus guia seu povo através de grandes provas para purificá-los. E muitas vezes isto leva anos para fazê-lo. Mas Deus treina o seu povo. Deus está nos treinando. Para quê, pastor? Lembra do início do culto. Olha o súbito poder. Lembra do início da palestra. Olha a transformação. Olha o grande ajuntamento dessa noiva que está para acontecer. Deus está nos treinando. Por quê? Porque Ele não põe o seu poder, Ele não coloca a sua plenitude da divindade, Ele não coloca a sua deidade suprema nas mãos de um irresponsável. Porque o poder sem caráter, ele é o quê? Ele é maligno. Então Deus está treinando o seu povo, Deus está treinando a sua igreja. E o profeta segue:
E quanto a mim mesmo esta noite, eu creio que agora mesmo Deus está treinando o seu povo. Homens que estão sofrendo e que às vezes se estremeceram desde seus pés. Algumas vezes parece que a coisa toda está caindo, mas ainda no meio disso tudo, eles conhecem aquele Deus vivo e mantêm suas faces para a frente, mantêm se movendo. Parece que tudo está caindo, tudo está arrebentado, tudo está destruído. O profeta disse, mas esses aqui que Deus está treinando, mantém as suas faces, disse o profeta, ainda, mantém as suas faces ainda para a frente e mantém se movendo. Mantenha a sua cabeça erguida e mantenha se movendo. É o que o profeta está dizendo. Muita gente está orando por um avivamento. Eu fico pensando algumas vezes, se aqueles que estão orando, se suas próprias orações não estão obstruindo as fontes de bênção. Quando eles estão covardes e com medo de confiar em Deus, com medo de tomá-lo em sua palavra, com medo de crer que ele ainda vive hoje. Quando sua Bíblia claramente diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha o que o profeta está dizendo. Tem muita gente orando por um avivamento. Mas o profeta disse, eles oram, mas são covardes. Eles oram, mas não têm coragem de se posicionar na palavra. Ora, mas não tem coragem de tomar uma decisão. Ora, mas não tem coragem de romper com o seu sistema. Ora, mas não tem coragem de se santificar, de se separar. Não tem coragem de se encher com o Espírito Santo, porque o profeta diz que o Espírito Santo vem e tira de nós muitas coisas às quais estamos apegados e gostamos de fazer. E às vezes não estamos dispostos a abrir mão dessas coisas, viver sem elas. Aí o profeta disse, eles pedem um avivamento, mas são covardes. Aí o profeta disse, eles estão obstruindo as bênçãos de Deus, porque têm medo de confiar em Deus, com medo de tomá-lo em sua palavra, com medo de crer que ele ainda vive, quando sua Bíblia diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não chama, muito raro, o homem inteligente, o homem educado, intelectual, para esse papel. Não, ele não chama estes homens. Esquadrinhe as Escrituras. Olhe através da história. Homens que significaram algo para Deus, não eram homens que tinham grande educação, mas homens que não tinham nenhuma educação, apenas tinham um desejo em seus corações de servir a Deus. Ele obteve um lavrador, um pastor de ovelhas, um pescador, um caçador, aqueles que vinham na natureza, ou viviam na natureza, naquela tranquilidade, quietude da natureza, lá onde Deus podia falar com eles, eles estavam sedentos por um avivamento. Deus sempre veio a estes, separados de tudo, mas muitas vezes queremos e aonde está a nossa separação? Portanto, ele finalmente precisa de um homem assim, separado de tudo, separado de todo o sistema, de toda a ciência. Um homem que tenha sido treinado rigorosamente por ele, como Paulo foi treinado. Deus treinou a Paulo. Como? Derrubou do seu cavalo, tirou sua visão, corrigiu o seu erro, mandou ficar em isolamento, 3 anos e meio, se limpando das letras que ele havia recebido de Gamaliel, e se enchendo da divina revelação. O profeta disse, Deus treinou a Paulo, treinamento rigoroso, cadeias, açoites, perca de amigos. Ele disse que dentre todos os apóstolos, ele foi o que mais foi açoitado, morte terrível. Treinou a Moisés, teve que passar 40 anos no deserto e depois mais 40 anos jornadeando com aquele povo. 80 anos de treinamento para subir a montanha e Deus esconder o seu corpo dos olhos do diabo e dos olhos do mundo, porque não se sabe o que aconteceu com o corpo de Moisés. Certo é que ele aparecerá após o arrebatamento junto com Elias, para pregar aos 144 mil, para pregar à nação de Israel e sua mensagem selar aqueles 144 mil. Então quer dizer,
profeta disse: Deus treinou a Moisés. E o treinamento de Deus é perfeito, irmão. Não blasfema. Não fica relutante com provas. Às vezes você tem que olhar isso como treinamento de Deus. O profeta disse: Deus treinou a Davi. Eu não vou ler aqui, mas ele disse: quando Davi foi olhar os seus irmãos na batalha, levar comida, lá está um gigante desafiando, queimando contra Israel, falando palavras afrontosas, mas ali agora estava um crente treinado por Deus. Coisa boa é uma igreja treinada por Deus. O vento não leva, irmão, deixa o vento passar. O profeta diz: eles não mudarão, continuarão com a sua face adiante caminhando. O vento não leva, não é um caniço de cana agitado pelo vento. Os rios batem, a terra treme, os ventos vêm contra a casa, mas ela não cai, está edificada sobre a rocha, é treinada por Deus. Por isso que a noiva passará até mesmo um aperto aqui, disse o irmão Brana, mas isso não vai escandalizá-la não, isso não vai derrubá-la não, porque ela está sendo bem treinada por Deus há tempos. Mas se não passas nesses pequenos testes agora, que serás depois? É difícil. Tem pessoas que negam a Deus, a ceia, a igreja, o culto, o companheirismo. Salmo 133, a congregação recebendo o orvalho, nega porque o dinheiro está pouco, a saúde acabou, ou porque o casamento não vai bem, ou porque houve algumas destempéries por aí afora, e logo nega toda a fé, derruba todo o castelo, destrói todo o testemunho que construiu com tanto suor. Se negas assim por tão pouco, que será mais adiante, quando vier aquilo que o irmão Brana chama de aperto, que unirá essa noiva, que precederá esse poder, esse súbito poder que virá sobre essa noiva eleita. Oh, Jesus! Davi, homem treinado por Deus. Lá está o pequeno Davi. Quando colocam nele aquele capacete, aquela espada, aquele escudo, ele fala: eu não consigo dar um passo com isso. Não, mas você tem que treinar, Davi, você tem que treinar, como enfrentar o Golias? Ele disse: eu não vou ser treinado segundo os seus seminários, eu não vou ser treinado segundo o seu intelecto, Saul, eu já fui treinado por Deus. Como? Aonde? Longe dos olhos do mundo, às vezes longe dos olhos humanos, dos olhos do irmão, da irmã, longe dos olhos do pastor, longe dos olhos uns dos outros, lá atrás nas montanhas, perto da fonte de água, entre os pastos verdejantes, entre algumas ovelhinhas, nós encaramos alguns ursos e leões para sermos treinados. Para quê? Para um derramamento maior, para uma vitória maior. Essas pequenas lutas e provas nossas só nos apontam que há um derramamento maior, uma vitória maior diante de nós. Lá está o pequeno Davi. Não, eu vou enfrentá-lo da maneira como Deus rigorosamente me treinou. Eu passei pelo deserto, eu passei pela moenda da humilhação e do desprezo, eu passei pelas frustrações, eu passei por um urso, eu passei por um leão. E o profeta disse: um leão que poderia matar 10 homens, Davi passou naquele teste. E ele disse: agora eu não vou passar por esse incircunciso, blasfemo, que só sabe falar mal da igreja, só sabe falar mal do povo de Deus, e blasfemar contra Deus. Deus não tem nenhum respeito por aqueles que falam mal do seu povo, fala mal da sua igreja, fala mal da sua obra, fala mal dos seus ungidos. Deus não tem respeito por essa pessoa, nenhum. Deus não teve nenhum respeito por Golias. Davi não teve nenhum respeito por Golias. Davi olhou para ele e disse assim: tua cabeça, daqui a pouco você vai ver o que vai acontecer com ela. Ela vai rolar, porque ali se tratava de alguém que não tinha consideração pelo povo de Deus e pelo Deus de Israel. Davi, treinado por Deus, com ursos, leões, chegou ao trono em Israel. Deus está te treinando, sabe para quê? Para você também chegar ao trono um dia destes. Um dia desses você vai assentar ao lado do rei, você vai triunfar, reinar eternidade por eternidade, e ainda com 144 mil eunucos para poder te servir. É pouca coisa?
que está te esperando é pouca coisa? Vale a pena se subjugar, se disciplinar? Vale a pena você ter que abster de muitas e muitas coisas para você chegar àquela plenitude? Chegar àquele topo? Chegar àquela última graduação? Porque o eleito está sendo graduado. Qual é a faixa que você já está usando? Talvez uns são branca, outros amarela, outros são marrons, mas daqui a pouco você vai chegar ao nível máximo que você precisa chegar. E quando chegarmos a este nível, onde depende do professor, Deus, mas também depende do aluno, interesse. Um bom aluno se tornará tal como o seu professor, e muitas vezes até mesmo sobrepujirá o seu professor. Um bom cristão, ele não vai sobrepujar a Deus, mas ele vai se tornar um com Deus, tal como ele é. Amados, ainda não nos manifestou o que seremos, mas quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque tal como ele é, 1 João 3,2, o veremos. Deixa Deus te treinar. Vá como uma ovelha muda. Jesus foi como uma ovelha muda ao matadouro. Deixa Deus te treinar. Para quê? Para ele olhar para você e dizer assim: agora eu tenho uma igreja pronta para derramar um súbito e repentino poder que trará os mortos à existência. Trará eles do pó da terra, não importando se estão na água, no fogo, no pó, se estão nas moléculas, não importando aonde eles estão. Quando Deus tiver essa igreja em ordem, pronta, preparada, com certeza isso irá acontecer. Amém? Louvado seja Deus. Medite nessas palavras e sujeite-se ao jeito de Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Será um rapto universal. Sim, toda a igreja estará junta. Porém, depois que comece a ressurreição e o rapto, Deus já está nos preparando para essa grande reunião. Amém? Senhor Jesus, eu vim aqui para conversar com a tua igreja, Pai, não propriamente pregar um sermão, mas para ler aqui algumas coisas e trazer à memória, porque julgo de grande importância para a tua igreja. Pai, temos ouvido aqui nessa noite que o Senhor precisa de pessoas que são ousadas, corajosas, que não se acovarde. O Senhor precisa de uma igreja que se posicione, que reconheça a sua parte, a sua responsabilidade no corpo, Pai. Deus, eis aqui essas mulheres, dê a elas a valentia do Espírito Santo, Pai, para que elas possam ir a esse mundo, não importando se muitos ridicularizam sua fé, seu cabelo, sua roupa, seu proceder puro, que agrada ao teu Espírito Santo. Dê a elas coragem na escola, coragem no trabalho, coragem lá fora nesse mundo, porque são destes valentes que o Senhor está atrás, para levantar aquele exército invencível, o qual a tua palavra se derramará sobre eles. De valentia, Senhor, ousadia a estes homens, a estes jovens, para que nunca se envergonhem de Ti, Senhor, seja em qual for a circunstância, seja no trabalho, na escola, seja onde for, seja na vizinhança. Pai, permita que eles sempre tenham coragem, como Davi teve, de levantar a cabeça e dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sirvo ao Deus vivo, que um dia destes me arrebatará, me tirará dessa terra. Eu vivo para Ele, me santifico para Ele, estou esperando inteiramente nele. Minha força vem do Senhor. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças como águia. Renova a tua igreja, renova a nossa fé, renova a nossa esperança naquele glorioso dia de transformação que tanto estamos esperando, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dê coragem para essa igreja, não como a igreja primitiva, para enfrentar leões, touros, fogueiras, coragem que vá além, porque a luta não é mais contra carne e sangue, mas hóstias espirituais, demônios especialistas que estão trabalhando em todos os campos da humanidade, estão aí, Senhor,
no intelecto, estão aí nas escolas, estão aí, Pai, na internet, estão aí no trabalho, estão nas modas, estão escondidos, ó Pai, subliminares. E se não houver discernimento, seremos enganados. Espíritos sedutores, dê visão de águia, dê coragem para essa igreja travar essa luta espiritual em preparação pelo seu arrebatamento. Pai, prepara essa igreja. Pai, prepara essa igreja. Pai, não sou eu. Prepara essa igreja. Pai, não é só o Senhor. Depende de Ti também. Mas depende também do nosso despertar. Desperta-nos, Pai. Acorda-nos a buscar. Acorda-nos a nos santificar. Acorda-nos para esse algo maior, Senhor, que diminui todas as coisas naturais. A vida natural perde o sentido quando esse espiritual toma lugar em nossa vida, Senhor. Não teremos nossa vida, nossas roupas, nossos bens, nossos lares, não teremos nada nesse mundo por maior e por especial, porque, Pai, isso aqui significará muito mais para nós. Portanto, Deus, eu me entrego a Ti nessa noite e peço ao Senhor, em o nome de Jesus, como disse Billy Graham, Pai, em todo tempo podemos ter o reavivamento, desde que preenchamos as condições. Nos ajude a preencher a condição esperada, exigida pelo Senhor, para que esse poder transformador que levará essa noiva embora se cumpra entre nós. Em nome de Jesus Cristo, que essa palavra signifique tanto para nós nessa noite, que sem nenhuma sensação, emoção, mas plena consciência, Pai, plena racionalidade diante da Tua palavra, os enfermos possam ir embora curados, os fracos possam ir embora fortalecidos, e os Teus milagres, silenciosamente, longe dos olhos do mundo, acompanhe agora a Tua igreja, que o poder sobrenatural, que o Espírito caia sobre a Tua igreja, autenticando, Pai, a importância desse despertamento, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que assim seja feito sobre a vida de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Quando chegou o tempo de livrar Israel do Egito, lá estava um Moisés sendo treinado. Quando chegou o tempo de Jesus vir na cena, lá estava um João bem treinado para introduzi-lo. Quando chegou o tempo de Deus levantar uma noiva, lá estava um pequeno camponês, treinado rigorosamente, em todos os aspectos que você puder imaginar. O profeta William Branham, homem treinado por Deus. Chegando agora o tempo do rapto da igreja. Tem que haver uma igreja rigorosamente treinada por Deus, que dê condições a Deus para Ele cumprir essa coisa gloriosa que está prometido sobre nós. Que Deus te abençoe e encha a sua alma com o Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até domingo na escola bíblica dominical, querendo o Senhor Deus.